Bom dia, eu me impressionei com a tua estrutura aqui, com a imagem, com o som da rádio e o trabalho que você está fazendo. O Morumbi escuta e te assiste, viu? Acho que muita gente da cidade também. Eu acho que você está fazendo um trabalho importantíssimo para o teu bairro. Paulo Antônio, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, né? E hoje está aqui como empresário, né? Vai falar também do que ele fez durante o seu mandato diante da Prefeitura Municipal, do seu momento atual político. Então eu vou deixar aqui, Paulo, não será tanto um programa Oi do dia, né? Porque você é uma pessoa já lapidada nos microfones, né? Já fez todos os sábados, né? Então eu vou deixar você à vontade para você falar como você deixou. Depois nós vamos fazer alguma pergunta dos ouvintes. Como foi a sua passagem pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu? Olha, daí, eu tenho visto, e eu senti isso na pele, antes de assumir a prefeitura, a gente tem, todos os candidatos têm a máxima de boa intenção, tem proposta, tem ideia, quer arrumar tudo, e daí chega lá dentro e encontra uma realidade dura, difícil. Você tem um monte de obstáculos a vencer. E aí tem dois caminhos. Muitos cedem, desistem, abandonam o seu ideal. As suas propostas, tem muita gente que você vê proposta de campanha, uma coisa, chega na realidade é outra. E aí começam as desculpas. Ah, não tem dinheiro, a Câmara não deixa, o juiz proibiu, a lei não é impossível trabalhar. E eu, quando assumi a prefeitura, eu vou tirar essa máscara, olha, pessoal, eu estou usando máscara mais por exemplo, por necessidade, mas eu vi aqui os cuidados todos que o pessoal toma, todo mundo, álcool à vontade e tal. Ele esterilizou o microfone, o cabo, quase que espira em mim, na cabeça, mas tá. Bom, então, eu entrei e me deparei com a realidade, eu estava te dizendo, tem alguns que cedem. Arruma desculpa, é fácil arrumar uma desculpa. Você tem 500 coisas para justificar a tua omissão ou não ação. Eu, quando assumi, enfrentei os mesmos problemas. Não tinha recurso, não tinha... a estrutura da cidade estava feia. Só te conto um caso daqui. Me chamou a Zulmira. Você conhece a Zulmira? A janela era a escadinha terrível. Criança terrível. Dinheiro? Ah, não tem dinheiro. Não tem. A primeira coisa que todo mundo na prefeitura, quando você chega, se diz que quer fazer alguma coisa, o cara, a primeira coisa diz, ah, não dá. Ah, não dá. Mas eu vi aquelas crianças, eu me choquei com aquilo. A situação daquela creche. Juntei, e aí que está. Você não pode, tem gente que... Não, o secretário de Educação que se vire. Mentira. Você quer destruir uma pessoa? Você deixa ela secretária e deixa se virar sozinha e não se vira. Ela depende da administração, depende da fazenda, depende de compras, do orçamento, depende da Câmara, depende de tanta coisa que sozinho tem que o prefeito assumir. Reunir a turma e como é que nós vamos fazer essa creche? Terreno. Tinha um terreno ali do lado da igreja, na frente da praça. Digo, o terreno é esse. Projeto. Ah, tem que fazer licitação. Não. Nós tínhamos os estagiários na prefeitura de arquitetura, era um estudante, mas a minha profissão é construir. Chamamos, fizemos o projeto, vão fazer. Recurso não tem, tira daqui, tira dali. O pessoal do orçamento, da fazenda, que era Helenice, tira daqui e vamos fazer essa creche. Fizemos, e eu não sei se você viu. Você tem visto. Passou meus netos. Passou teus netos. E milhares já passaram por lá. Era uma creche para mais de 400 crianças.
com pátio interno, com projetos, salas boas, com refeitório, a cozinha é modelo, sala de estar. Porque o pessoal, o que pensa, por exemplo, um pedreiro que mora no Morumbi, um açougueiro, uma zeladora, uma camareira, ela quer ver os filhos que têm uma oportunidade na vida. Ela quer que os filhos dela tenham capacidade, condição de escolher os caminhos que quer. Para isso, precisa uma boa educação. Se você não der uma educação para o povo, às vezes o pai não teve condição de estudo, o pai é analfabeto, infelizmente tem muito aqui ainda, não tem condição de onde aprender, mas ele quer que o filho seja diferente. E aí cai na prefeitura, aí cai no prefeito, aí cai na organização, cai na competência da equipe. E nós, quando fizemos essa creche, eu trouxe o Lima Duarte aqui. Quando eu era prefeito, veio visitar a cidade. Sassá Mutema? O Sassá Mutema. Ele tinha uma pulseira assim, parecida com a minha? Não, ele não tinha. Ele não era mais o Sassá, ele era o Lima Duarte. Era o Lima Duarte. E ele olhou, andou andou na creche, andou tudo e tal. Falou com a diretora, que era uma professora nossa, que foi promovida a diretora. E ele chegou para ela e disse: olha, a senhora está de parabéns. Todo lugar que eu vi, ele foi na cozinha, foi fuçar em tudo funcionava. E estava limpo. Quero lhe cumprimentar que a senhora está dando condição. Olha, o que a gente pensava, ele pensava: a senhora está dando condição dessa gente ser alguém na vida, a criança. Porque do 0 aos 6 anos que se formam todas as sinopses de inteligência da criança. E fizemos aquilo. E aí, veja bem, eu fui naquela escola Emílio de Menezes. Paulo, só vou fazer uma pergunta, já que nós estamos... É melhor você perguntar que você não, eu vou deixar... Não, mas eu já falei que eu vou deixar você falar direto. Mas quando você está falando um tópico, eu tenho alguma pergunta, eu vou fazendo, Por tá favor. bom? Já que falamos de creche, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta de creche. A gente sabe que é um direito do estatuto da criança, né, da família, todos têm direito à creche, né? E claro que ainda existe aí a defasagem, tem muitas crianças hoje fora ainda de creche, né? Sim. E você sabe que, como eu falei que é um direito, não podemos proibir, por exemplo, o que ocorre em grande número de famílias em Foz do Iguaçu. A mãe leva a criança para a creche, deixa a criança na creche, volta para casa para olhar televisão, né? E vai ficar dentro do seu lar, enquanto muitas mães que precisam colocar as suas crianças em creche, porque trabalham, não conseguem colocar a sua criança. Como eu falei, é um direito, não pode proibir, porque a mãe volta para casa olhar televisão ou fazer o serviço doméstico e deixar a criança na creche, porque você estará infringindo o direito do estatuto, né? Mas por isso que eu vejo que haveria que ter aí ainda mais vagas em creche para essa mãe que trabalha e não tem onde deixar a criança. Pois é, eu vou fazer uma observação da mãe que não trabalha. A mãe que não trabalha, que deixa a criança na creche e vai para casa, veja o que acontece. Se a criança está em casa, ela não vai ter condição de aprender o que ela aprende na creche. E se a mãe não tem noção, não tem cuidado, não tem amor pela criança, a creche tem. Então, mesmo aquela mãe que deixa a criança na escola e vai para lá, está fazendo um bom serviço, porque na creche a criança tem assistência, tem quem aprenda, tem quem estude, tem os coleguinhas, tem higiene, tem alimentação. Agora, você tocou num ponto muito importante. Eu estou fazendo um levantamento de quantas creches, quantas vagas faltariam para a gente colocar todas as crianças que precisam, porque tem gente que não quer ir para a creche. E tem gente que tem creche particular. Tem gente que existem muitas creches particulares de pequenas casas que atendem a vizinhança. Então, mas para ter todas a possibilidade, todos os que quiserem ir para uma creche municipal, eu estou fazendo o levantamento. Eu estou chegando ao número porque ainda precisa ser visto, porque essas creches financiadas pelo governo federal, que são em torno de 8 que estão em construção na cidade, e tem capacidade para 188 crianças,
no tempo integral, que eles dizem que a capacidade é para 366, não é. É para 188, nós temos que raciocinar em tempo integral. Como que faz para você atender o conjunto das crianças? Então, estamos estudando, tem uma equipe que nós vamos... Veja, eu não estou falando como candidato, eu estou falando como cidadão, como ex-prefeito que ficou 8 anos aqui e que conhece, estou colocando a minha experiência à disposição de quem for candidato. Eu estou preparando o programa. Então, estou fazendo esse levantamento, Odair. Vamos botar preço. Tem creche que você pode construir 4 salas a mais, já tem diretoria, tem refeitório, tem pátio, tem banheiros, tem tudo, falta sala de aula. Então, estamos fazendo esse grande projeto para que todas as pessoas que precisam e que queiram deixar em creche do município, o estatuto seja cumprido, tenha vaga para todo mundo. Quantas vagas nas creches o Paulo criou durante seu mandato? Só antes aqui, Paulo, nós temos que agradecer os ouvintes que estão entrando aqui. Olha, Erivelto, não são poucos, né? O Erivelto está até favorável ali, ó. O Celino Feltrin está. O Sérgio Baldi está acompanhando, né? A Josefa Leandro. Tem uma galera aí, infeliz. Mas infelizmente a gente não vai poder, né? O Celino tem uma grande missão agora como vereador. Ele tem tido um desempenho muito importante. Agora ele é relator da CPI da saúde no município. Que foi aprovado pelos vereadores. Vão ver aqueles contratos todos que foram feitos, que passam de 90 milhões, a responsabilidade é do Celino. Eu diria que está em ótimas mãos. E aí nós vamos saber o porquê que esses contratos foram feitos, sem licitação, porque agora estado de calamidade não depende, mas não é porque não dependa que você vai gastar dinheiro à roda. E o Celino está nessa missão. Eu acho importantíssimo. Completo. Eu sou meio... Por favor. Mas eu sou um pouquinho melhor que o Faustão. A palavra importa, né? Duas, você deixa 2. E o Celino também é relator daquela CPI da iluminação pública. Que aquilo também não tem... Mas vai sair da gaveta aquilo? Eu acho que vai ter que sair. Uma hora vai sair. Foi preso até um capitão que estava recebendo propina. A coisa foi muito suspeita, muito estranha. E nós vamos aguardar para ver. Mas eu estou aqui para falar, estou só citando essas coisas que a gente fez de creche. A pergunta para mostrar que nós vamos fazer um projeto para todas as crianças que quiserem, as mães que quiserem, os pais que quiserem, ter condição de uma creche tempo integral. Tempo integral, porque eu vejo a luta da mãe que às 11h30 tem que buscar a criança na creche, e de tarde não tem quem deixar, ou tem que sair para levar uma hora, 1h30 para levar para a creche. Você entende a coisa? E a criança precisa, esse ambiente da creche vai ser uma coisa assim. Eu vou contar uma curiosidade. Eu fui na creche Dom Olívio Faza, em uma sala lá de aula, que as 2 professoras se chamavam Fran. As 2 Fran, eu acho que era Francisca, Franciele, alguma coisa assim, chamavam Fran. Eu estou olhando e tal, e vi. Perguntei para ela, o que você acha mais importante agora na creche? Creche linda, com grande pátio interno, salas todas voltadas, lugarzinho externo para solário, para tudo. Beleza, uma diretora extraordinária. Ela me disse, doutor, falta para nós espelho. Ué, por que espelho? Você viu coisa? Você tem que ir lá perguntar, saber, por que espelho? Porque nós mostramos fotografia das crianças com a família, ela reconhece o pai, a mãe, o irmãozinho, quando chega nela não sabe quem é, porque ela nunca se viu no espelho. Olha que coisa, olha que detalhe. E daí elas disseram, nós fazemos brincadeira com as crianças, com o espelho, levanta a mão direita, a imagem no espelho levanta a esquerda. E aí começa... igual ao nosso banner, né? É invertido. O teu banner é espelho, né? Esse ali é espelho. Aqui no meu lado direito, que aparece lá do lado esquerdo, do nosso aqui, né? Mas, Odair, então eu queria falar para frente. Eu já vou perguntar para você, por isso eu falei, vamos entrando por tópico, você agora está falando das creches.
né? Sim. Daqui a pouco nós vamos entrar na rede de ensino, né? Sim. Como você pegou e como você deixou e o que você acredita que tem que melhorar. Pois é. Isso, vamos encerrar as creches, então. Então, nós vamos apresentar um projeto. E não adianta ideia boa. Vamos, queria fazer creche para toda criança um direito. Chega lá, não sabe fazer. Então começa a arrumar desculpa que não tem dinheiro, que não tem terreno, que não tem isso. Bom, nós vamos mostrar uma coisa coerente, concreta, como nós já fizemos. Que a gente tenha a demonstração, porque não estou chegando agora e dizer, e ninguém vai me levar no bico, dizer que não tem dinheiro, que não pode fazer. Pode fazer tudo. E nós vamos mostrar como. Mas eu tinha um grande projeto aqui para o Morumbi, que não deu tempo de fazer. Junto à escola Emílio de Menezes, que você lembra as condições daquela escola. Lembro. Precisa falar? Não. Era horrível. Um monte de barraquinho espalhado. Nós fizemos um grande pátio central e arrumamos as salas, fizemos uma cozinha nova. A cozinha era na frente, a administração lá atrás, jogamos a administração para frente, sala de professor, ar-condicionado em todas as salas. E eu deixei um terreno do lado. Se as quadrilhas que entraram não venderam, 60 mil metros quadrados para fazer um grande centro de convivência no centro do Morumbi, com ginásio coberto, com 3 quadras cobertas, como a gente já fez em vários lugares, o projeto está pronto, com piscinas, com campo de futebol, com quadras esportivas, com sala para cinema, vídeo, artes marciais, cinema, por exemplo. Uma coisa simples de fazer. Cinema é um projetor, um leitor de vídeo, leitor do próprio projetor tem isso, uma tela, e as cadeiras e o ar-condicionado. E, que é importante, um monitor que ensine a ler o filme. Para o filme, e agora o que vocês acham que vai acontecer? Para fazer a turma pensar, para não ser aquilo pura ilustração. E eles saberem que alguém fez aquilo, qual foi a intenção da pessoa, onde é que estava a câmera. Você vê o cara filmar num desfiladeiro, um carro despencando, como é que filma aquilo? E os recursos, e aí a gente abre a cabeça. Mas seria assim, no centro do Morumbi, você imagina o que é isso? Para a comunidade inteira usufruir disso. Seria um ponto assim genial. Nós temos esse projeto, vamos apresentar. Aliás, deixei pronto na prefeitura o primeiro esboço já, quando nós saímos, que era para os outros que viessem fazer. Não fizeram. Agora vamos ver se o próximo vai fazer. E nós vamos estar cobrando. Eu vi o Tonhão aqui dizer que vai cobrar do prefeito. Tem que cobrar do prefeito. O vereador tem que cobrar. E tem que ser parceiro. Tem que muita coisa que o prefeito não vê, o vereador vê. Então seria assim uma coisa extraordinária para colocar. Veja, esse bairro, nós pensamos nesse bairro, eu comprei a área, fiz o distrito industrial. Quando eu digo eu, a nossa equipe da prefeitura que participou, Fazenda, participou de administração, participou na época, era o meu amigo de Cascavel, Edgar Bueno? O Edgar Bueno, que era o secretário de Indústria e Comércio. Até o Edgar tem uma história interessante. O Edgar foi prefeito de Cascavel, um grande prefeito. Eu usei o exemplo de Cascavel na minha primeira campanha em 2004. Como é que Cascavel consegue ter escola, ter isso, ter aquilo, e nós não? Porque o Edgar é exemplo. Daí o Edgar sai para a reeleição e perdeu. Aí puseram ele numa Câmara de Horrores. A geladeira? Não, a culpa, perdemos por sua causa, porque você foi arrogante, você não atendeu, não deu dinheiro para a imprensa, você brigou com os médicos, você exigia demais, e o cara estava já entrando, puxa vida. Eu fui lá, sou amigo dele, vi aquele panorama, Edgar, quero te fazer um convite. Eu não tinha tomado posse ainda. Vamos para a Foz. O que você fez aqui, Distrito Industrial, quero que você faça em Foz, secretário de Indústria e Comércio. Poxa, Paulo, mas veja, eu vou perder uma eleitorada, a minha cidade. Vamos lá, rapaz. Eu fui para a televisão e as rádios lá de Cascavel e disse, eu agradeço o povo de Cascavel por ter nos dado a oportunidade de levar um cara que nem o Edgar para a Foz. Isso é uma coisa extraordinária para nós, vai me ensinar muito. Eu nunca fui prefeito, fui vice já fui vereador,
mas eu sei que prefeito é diferente, eu precisava de uma pessoa assim. Agradeço ao povo de Cascavel por ter dado essa oportunidade. Se vocês tivessem votado nele, ele estava aqui, Foz ia perder. E ele veio, olha que coisa interessante. 1º de janeiro de 2005, a posse foi a posse. Era sábado. Domingo, dia 2 de janeiro, marquei reunião dos secretários, missa com o Padre Germano, na igreja, às 8 horas, e já convidei os secretários, foram quase todos. O Edgar se largou de lá, ele deu posse lá dia 1º de noite, e estava aqui de manhã. Estava aqui de manhã para reunião dos secretários, e aí nós começamos a pensar Foz, e o Edgar me ajudou muito. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque quantas decisões um prefeito toma? Se você fosse agarrar em desculpas, por exemplo, eu não teria feito aquela Emílio de Menezes. Bom, mas não tem dinheiro para fazer. A Cora Coralina, você lembra o que era a Cora Coralina? Também emendado tudo, um pedaço. Você vê a Érico Veríssimo, era um buraco. A Iro Manganelli, você conheceu bem. Tinha um posto de saúde embaixo da escola, dentro da escola, em condições horríveis, mau cheiro. Nós tivemos que tirar aquele posto dali, fazer onde hoje é a UPA, do Morumbi, refizemos inteiro, tinha um centro de psicologia, e reformamos inteiro a Iro Manganelli. No andar de cima não dava para ter aula, era um calor infernal. Nós fizemos cobertura, isolamento térmico, construímos as 3 quadras cobertas, construímos as piscinas, reformamos aquele ginásio, fizemos uma quadra de areia, foi outra vida, com recursos próprios do município. Então, eu digo o seguinte, se o prefeito quiser, se tiver boa vontade de montar uma coequipe, dá para fazer o que quiser. Aldair, não tem limite, não tem desculpa para não fazer as coisas. Paulo, está chegando muitas perguntas aqui, mas como eu falei que hoje eu vou deixar você livre. Não, prefiro as perguntas. Prefere as perguntas? Não, mas nós temos que entrar nas... Eu tenho umas perguntas. Eu quero das pimentas. Então, a Adriana Keller está falando, você, se for candidato, terá meu voto. Qual é a Adriana Keller? Sim. Kyler, né? Kyler. Odair Carvalho está na escuta, Helena Neca Matias, o Robertinho Rodrigues, um pré-candidato também, o Ederson Laurindo. Senhor Paulo, durante o seu mandato como prefeito foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico, regulamento pela lei número tal, né? E aí ele está perguntando aqui, a minha pergunta do homem aqui, então no seu mandato foi feito, então, aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico. Alguma coisa a comentar em cima dessa pergunta dele? No último ano do governo, tinha que fazer uma obrigação do governo federal, uma norma que todas as cidades tiveram que fazer, e nós fizemos também, foi no último ano que foi feito. Adriana Souza, Paulo, volta a ser nosso prefeito. Obrigado. O futuro é Deus pertence. Paulo, então você falou bastante sobre as creches, já falou um pouco sobre a rede municipal de ensino, referente a Emílio de Menezes, né? Mas, em seu ponto de vista, analisando o que falta ainda para a rede municipal de ensino? Pois é, olha só, a professora Lília levantou uma questão. Eu te disse que um dos focos principais é que o pai pode não ter tido educação, mas ele quer que o seu filho tenha. Isso é fundamental. Você veja, as escolas particulares hoje têm aula por internet, tem aula virtual, tem aula por vídeo. As crianças de escola particular, das 2h30 às 5 horas, ou 3 às 5, tem aula todo dia. E a municipal? Não tem. E como é que fica essas crianças que perderam todo esse período de aula? A Lilian sugeriu que assim que voltasse, ou no ano que vem, tivesse no contraturno a recuperação das aulas perdidas. É uma ideia muito boa. Mas veja, e se a pessoa tem aula, a criança tem aula de manhã,
e vai ter aula de tarde tem outra turma na aula. Nós vamos precisar adaptar nossas escolas todas. E é importante que Só falando em Erivelto, aproveitando o gancho, o Erivelto está aqui no estúdio, né? Não apareceu na câmera ainda, daqui a pouco eu vou mostrar ele. E quando para nós descansarmos um pouco, ele vai contar aquelas poesias dele, né? Será que ele está preparado, Paulo? Oxe, essa é uma cabeça. Então tá bom. Não, mas eu queria... O Tiago Kodama está mandando um abraço para você. Obrigado. Eu queria concluir esse assunto da recuperação. Daí, veja, as escolas vão ter que ter 2 turnos, é turno integral, e não tem cela, muitas não têm salas, algumas têm salas vazias. Então, eu vou pedir, não como pré-candidato, como cidadão, e como ex-prefeito, eu já lidei muito com a educação, nós fizemos das 5 melhores escolas do Paraná, as 5 eram de Foz. Das 10 melhores do Brasil, a primeira, a quarta e a 8ª eram de Foz. Nenhuma cidade, nenhuma. Hoje eles falam que Sobral, no Ceará, perdeu para nós longe. Perdeu longe para nós. Então, nós estamos pensando em adaptar essas escolas para ter o contraturno. E pedir para cada professor, para cada diretora, fazer na sua escola o que precisa para ter o contraturno ou ter turno integral. E nós estamos fazendo, vou pedir para cada uma fazer o levantamento. Algumas escolas têm espaço, a gente amplia o número de salas, outra tem que anexar um terreno do lado, outra tem que construir nova. E nós vamos ver, então, toda a situação, deixar esses projetos. Vou pedir para as diretoras, a professora Lília, a professora Érica, a professora Lourdes, tem várias já estudando isso. Vou pedir para todas, cada escola faz. Lógico que tem escola que acha que não vão fazer, porque isso é loucura, é sonho, não sei o quê, mas não tem problema, não quer fazer, nós não vamos. Para que em janeiro, quando assumir o novo prefeito, ele saiba o que fazer. E ele tem janeiro e fevereiro para fazer essa adaptação, para não prejudicar as aulas. O ideal seria, fazer já esse ano. Termina os projetos, outubro acaba a eleição, põe em execução já vê o que faz, e chegar em março as crianças começam a aula, recuperação de manhã e de tarde, ou então tempo integral. Olha que maravilha seria isso. Que modelo para o Brasil nós estamos. Porque essas crianças que estão sem aula não podem ficar prejudicadas por isso. E você pode dizer também, veja, aí o prefeito preguiçoso, não tenho dinheiro, não dá, não sei como é que faz, infelizmente não é culpa minha, foi uma pandemia e está aí pura com a barriga. Não, dá para fazer, as diretoras, as escolas fazem, pode juntar os pais juntos, a seu projeto para ter um tempo integral, para ter 2 turnos para as crianças recuperar as aulas perdidas. Você ia falar do Tiago Kodama. O Kodama mandou um abraço, né? O Kodama é presidente do PP, né? Não. O Kodama é presidente do PP. Mas é Tiago o nome dele. Não, então deve ser, é da família Kodama. É o filho dele. É o filho dele, então. O pai é outro. O Percy Rodrigues também está mandando um abraço. O Elias Pereira, bom dia. Está sobre o Distrito Industrial de Foz. Essas ações do Ministério Público contra os empresários. Chegou, Rei? Veja, cheguei o seguinte. Isso me lembra quando nós resolvemos. O Morumbi, nós tivemos um tratamento, eu até disse num dos convites, que nós privilegiamos o Morumbi com uma série de ações importantes, merecidas e dignas. Um delas foi emprego. Eu vi aqui uma realidade de falta de emprego. Aqui no Morumbi não tinha serviço. E tinha essa área ali que o Piazza plantava soja, que era do Walter Keller. Não era do Piazza, já era o Piazza que tinha comprado o Walter. Nós compramos dele as áreas e projetamos um distrito industrial. 2 anos e meio para aprovar no meio ambiente. Era uma plantação de soja. Aí, um dia o cara me mostrou um bilhete que veio de um prefeito de uma cidade vizinha, meu. Só cortando você um minutinho, porque o Kodama já mandou aqui.
O Tiago Kodama, presidente do PP. Então eu não sabia que o nome dele Ele era Thiago. é o gordinho. É o magrinho, do teu físico. O Kodama assim. trabalha na Câmara Municipal. Né? Eu não sabia que o primeiro nome era Tiago, você vê como é. Eu conheço a mãe, o pai, os filhos, e não sabia o nome dele. É bom saber que o Kodama, o senhor é presidente do PP. É o PP, é um partido fazer bem organizado, grande uma trabalho. chapa completa. Né? Grande trabalho. Voltamos ao E problema tem do... o Ricardo Barros, que ele está orientando e está ajudando aqui a estruturação do partido em Foz. Voltamos então ao Parque Industrial, que tem uma cabeluda aqui daqui a pouquinho. E aí nós fizemos 2 anos e meio para liberar no meio ambiente. Não tem motivo, o cara vai olhar aquilo, quer fazer um estudo de impacto ambiental, 30 dias no máximo. 2 anos e meio, discuti, recebi um dia, meu amigo me trouxe, um bilhete que um prefeito vizinho mandou para o governador para segurar o nosso distrito industrial. Você não sabia disso, né, Rival? Eu vou te dizer depois que é o nome do cara, do prefeito vizinho, que depois até ficou meu amigo, mas na época ele estava envenenado. E aí nós fizemos o distrito industrial. Aquilo era, tudo que você faz, tudo precisa manutenção. Tudo. Não existe coisa, fez, vira as costas, não, tem que acompanhar. Não foi acompanhado, foi deixado ao léu. Se tem problema numa empresa, você tinha que resolver quando começa a ter problema. Se no contrato dizia que tem que gerar tantos empregos e construir tanto, e a pessoa não fez, no prazo que vencia, você vai lá, companheiro, era para gerar 30 empregos, você tem 10. Nós temos um termo aqui, que você assinou, se você não cumprir, você perde o terreno. Como é que nós vamos fazer? Não precisa promotor, ninguém se envolver nisso. Você tem a prefeitura, você tem Secretaria de Indústria e Comércio, você tem diretores e tem tudo. O que falta? Não deu, não sei o quê. Então a sua área vai ser reduzida. E vamos dar área para outro. Não, deixaram a coisa andar ao léu, ninguém olhava nada. O promotor olhou aquilo e disse, poxa, mas aqui tem um monte de gente que não está cumprindo o contrato que assinou. E entrou com ação, e os caras, em vez de procurar e resolver a situação, foram lá tirar os caras de lá, criar problema. Tudo que você faz na vida, tudo, depende de você ter lá, atender. Então, esse distrito industrial, ele está gerando mais de 1.000 empregos para o pessoal da região. Nós vamos ter que dar, quem for o prefeito, nós vamos, povo de Foz do Iguaçu, bairro Morumbi, vereadores, nós vamos ter que dar atenção para resolver isso. Se a empresa, não, em vez de ter 30, tem 10, como é que faz para resolver? E vamos resolver, porque isso aí é uma pérola, é uma coisa importantíssima para a cidade de Foz do Iguaçu. Aí então Paulo falou sobre a Vila Industrial também, já aqui no programa, né, respondendo aí a pergunta do ouvinte. Infelizmente a burocracia ainda é o grande problema, né, para uma administração. Não é. Não é? Não é. Então me explica por que não é. A má gestão, a falta de cuidado, a falta de atenção, as nomeações só políticas, que não mudam a eficiência. O secretário de Indústria e Comércio tinha que estar lá vendo o que é, o que não é, o que falta e trazer a solução. Para não chegar ao ponto do promotor embargar tudo, dizer que está tudo errado, que tem que tomar, que tem que fechar as indústrias, tem que mandar o povo embora. Então foi um pecado, um erro do atual prefeito vincular a Secretaria de Turismo com a Indústria e Comércio, Paulo? Esse é um problema, olha, eu não diria que isso aí já vem de longe, né? Já vem da gestão anterior ainda. Né? Vem do outro que foi preso, aquela turma lá. Passa a régua. Passa a régua, esquece, não vamos... Mas, viu? Mas o fato de você deixar, anexar a indústria e comércio junto com o desenvolvimento, turismo e tal, não é impeditivo se tiver um bom diretor na área. Ele vai estar olhando e trazendo a solução e trazendo. Olha, é o seguinte, eu estou vendo aqui, o meu sombra daqui a pouco, pode mandar, eu tenho sombra aqui também, sabia? Você tem sombra? Tenho. O ouvinte manda a pergunta no 9922, olha a pergunta, pode ir também pelo 99227272, que o sombra daqui a pouco vai fazer a pergunta dali. Sim, já vamos, porque já estão mandando que tem que faturar. Mas está tão boa a conversa, né? Mas olha, os pré-candidatos aí a prefeito estão todos aí mandando
sai, hein? O Ranieri Marchioro, acompanhando o programa, muita atenção na fala do Paulo, o nosso amigo Aliás, Antônio Satira, o Ricardinho Albuquerque, os pré-candidatos a prefeito aí. O Ranieri está se revelando. Um dentista, uma boa profissão, um bom consultório, foi do Exército, dentista do Exército, oficial do Exército, da Reserva, e é uma das pessoas que resolveu assumir a política e participar da construção do destino de Foz. É muito importante. Você falou também do Ricardinho Albuquerque, do PV. Esse pode ajudar a fazer todas as escolas. Esse sabe o que nós estamos falando. Ele é arquiteto da prefeitura. Ele tem anos ali na prefeitura. No meu tempo, ele já era arquiteto da prefeitura. Isso, quando nós entramos lá, foi 16 anos. Um grande abraço para o Ranieri. O Ranieri é um patrocinador aqui da emissora, Instituto Odontológico Premier, né? É um dos primeiros patrocinadores e está fiel aqui. Beleza. Mesmo com toda essa crise, ele manteve aí, renovou o contrato com a emissora. Opa, um homem de coragem. Um homem de coragem. Tem duas perguntas aqui, nós estamos pedindo para nós faturar depois. Tem mais pergunta? E vou deixar duas aqui para, durante o café, você... O que você tem a falar do condomínio Duque de Caxias? Não responde agora, depois do intervalo comercial. E o que você errou na sua administração, na prefeitura, e o que deu certo? Depois do intervalo comercial. Já voltamos. E depois também, no intervalo comercial, eu tenho uma saudade muito grande do seu programa. Quando você e o Erivelto trocavam figurinha. E daí eu vou fazer isso aqui. Vou deixar 15 minutos para vocês dois trocar figurinhas. Já foi 1 hora, Paulo. Está correndo, né? Tá bom, meu patrão? Vamos ao intervalo comercial. Já voltamos. Aqui, Fronteira 101.7. E o programa O Entrevistado do Dia. E o ouvinte que está aí, né, Erivelto? Vamos compartilhando a live, né? Olha aí, compartilha. Porque quanto mais vocês compartilharem a live, mais alcance nós vamos ter, e você terá a oportunidade de estar ouvindo a explanação do ex-prefeito municipal, Paulo McDonnell Guise. Eu já volto, e daí nós vamos a 10 minutos de troca de figurinhas entre Erivelto e Paulo McDonnell. Eu só vou acompanhar. Vou fazer uma higienização no meu microfone agora, para passar para o Erivelto. E depois do Erivelto... Agora nós vamos falar do Duque de Caxias. Depois... Não é melhor falar antes? Quer matar logo, né? Eu quero. Então tá. Tem mais uma transporte. Depois do intervalo vamos falar. E daí depois que você matar essas duas levas aqui, nós vamos trocar. Jóia. Bom, vamos lá. Já voltamos. Ecofuturo Paraná Caçambas. Disque Caçambas, na rua Enio Custes, número 355, no Morumbi. Ecofuturo Caçambas. Contato pelo telefone e o WhatsApp 35 25 28 85. Na direção do engenheiro Jussier. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Big Ben Materiais de Construção. Areia, pedras, cal, cimentos, ferragens, material elétrico, hidráulico e tudo para o acabamento de sua obra. Você só encontra no Big Ben Materiais de Construção, na Avenida Mário Filho 549, no Morumbi. Faça seu orçamento sem compromisso com nosso amigo Douglas no telefone 3578-3726. Big Ben Materiais de Construção. Coronavírus. Atenção. Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Na Avenida Costa e Silva 887 e na Avenida Brasil 1571, você encontra a Estatex. A Estatex, na melhor em uniformes empresarial, escolares, industriais e esportivos em sublimação. Entre em contato pelos telefones 3522-6268 ou 3025-4999 ou visite as nossas lojas. Estatex, nome de qualidade. Coronavírus. Troque a preocupação pela prevenção. Como posso ajudar? Não acredite em tudo que dizem e não compartilhe boatos. Procure fontes oficiais e veículos de comunicação. Seja solidário e prudente. É possível estar com a doença sem apresentar os sintomas? Sim, alguns pacientes não apresentam sintomas, mesmo infectados com o vírus. Proteja-se. Paraná, Governo do Estado. Beali Cosméticos, uma completa linha de produtos para tratamentos capilares, maquiagens, escovas, tinturas, progressivas, alisantes, esmaltes, shampoo, condicionador, depilação em linha masculina. A Beali Cosméticos fica na Rua Tenente Eduardo Almedo, 734, Sala 2, próxima Praça 7 de Setembro, no Parque Morumbi 2. Fones 3031 2932 ou 991 18 36 76. Rua Mané Garrincha, número 1954, próximo ao Sinaleiro, na Avenida Mário Filho. Você encontra o lugar certo e de confiança para seu animalzinho de estimação. Agropet Veterinário Castilha, do nosso amigo Luciano Castilha. Telefone 3578-2442. WhatsApp 999760058. Pensou em móveis? Pensou Zanon Móveis. Móveis de qualidade e menores preços com 3 lojas em Foz do Iguaçu. Avenida Brasil, Almirante Barroso e Canindé do Morumbi. Zanon Móveis. Agora uma nova opção de transporte por aplicativo é o Vai e Vem Carona. Baixe e faça o seu cadastro. Disponível no Google Play e iOS. Visite as nossas redes sociais. Vai e Vem Carona. Se você vai ou você vem, chame o Vai e Vem. Seja um motorista e aumente seus lucros. Cadastre-se. Vai e Vem Carona do Brasil. Fronteira FM. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A saúde do pequeno negócio também importa. Em um momento como este, queremos mostrar que mesmo de longe, estamos ao lado dele, com o movimento Compre Local, cuide do pequeno negócio. Peça comida do restaurante da esquina. Faça compras no mercadinho do bairro. Apoie o comércio da sua vizinhança. Estamos investindo 30 milhões em incentivos financeiros e oferecendo 100 milhões em microcrédito. Tudo para proteger os negócios mais afetados pelo coronavírus em diversos lugares do Brasil. Milhares de pequenos empreendedores serão beneficiados e terão acesso a ferramentas para vender online, por delivery e continuar abertos, mesmo de portas fechadas. A luta pelo pequeno negócio é de todos nós. É quem está atrás do balcão que ajuda o Brasil a ir para frente. Fique ao lado dele. A gente sempre vai estar, mesmo que, por enquanto, à distância. Saiba mais em cuidedopequenonegócio.com.br. Uma iniciativa Stone, Tom e de todos os brasileiros. Tire suas dúvidas sobre coronavírus.
As mãos devem ser lavadas com água e sabão ou higienizadas com álcool. A recomendação é que a higiene seja completa, inclua a parte inferior da ponta das unhas e alcance também a região do pulso. Aqui você tira suas dúvidas sobre coronavírus. Fique ligado aqui na nossa rádio. Daqui a pouco tem mais. Essa 1 hora passou tão rápida, né, Paulo? Mas antes de você começar, o Luciano Castilho está mandando um abraço, hein? Um grande companheiro, um tio dele, que é o Hortêncio, e nós estamos nessa peleia juntos aí faz décadas já. Quero deixar um grande abraço para o Hortêncio. O Cassol, que é da polícia. O Ananias Cassol. É o Cassol Polícia da Choque, do Jardim São Paulo, né? O Cassol, olha que interessante. Ele reuniu um grupo de amigos. Aliás, nós temos também um grupo da Guarda Municipal, que está começando a estudar um plano de segurança para o município. Porque isso é coisa de dizer que o problema de segurança é o problema da polícia, é o problema do governo do Estado. O prefeito que faz isso é omisso, preguiçoso e prejudica a sua comunidade. A segurança é um dos fatores fundamentais. Nós estamos elaborando um programa de segurança, Aldair, que vai ser modelo. Agora você vai dizer... Pô, mas o cara é metido e tal. Vai ser modelo para o Brasil. Polícia comunitária, com a experiência que nós já temos com a Guarda Municipal, juntando a Polícia Militar, Polícia Federal, o Judiciário participando. Nós vamos ter um programa de segurança para cada bairro. É fácil você saber onde é que estão os problemas. É fácil você chegar para os comerciantes, para a diretora da escola, por exemplo, e dizer quais são os alunos que têm problema aí. Ela sabe o aluno que apanha em casa, o aluno que não come, ela sabe o aluno que o pai não aparece para acompanhar a criança, a mãe não aparece, sabe tudo. E aí a gente começa a construir uma comunidade realmente. O agente comunitário de saúde, aliás, esse é um programa, Rivelto, que nós vamos ter que nos detalhar bastante. Ele é obrigado a ir, no mínimo, uma vez por semana em cada casa. Ele pode fazer um questionário. Quantas pessoas, que idade, com a formação, o que come, tem cachorro, tem gato, tudo. Uma pesquisa inteira. Quais são as doenças que já teve? E nós lançamos aquilo. Quantos filhos, tudo aonde? Nós vamos saber, você vai se surpreender. Quando os agentes comunitários fizeram um levantamento completo de como está a situação da cidade, casa por casa, família por família. Lá ele vai dizer... subhabitação, mora 8, 2, 3 peças, e aí o governo tem condição de tomar as medidas necessárias. Esse trabalho de elaboração dos agentes comunitários de saúde, com prontuário, vai permitir, por exemplo, você quer ver hoje um cidadão que tem pressão alta, tem diabetes, é remédio de uso contínuo. Cada 90 dias ele vai ao posto de saúde renovar a sua consulta e trazer o remédio. O médico tem que atestar para ele buscar o remédio na farmácia. Começou e parou. Faltava internet, faltava rede, faltava controle. Agora, olha como é que dá para fazer a coisa. E o cara, cada 90 dias, tem que ir lá no posto de saúde, marca a consulta com o médico, tira a consulta de aquilo fica entupido. Se você tiver um sistema de informatização, que você sabe, por exemplo, o seu Aldair, o remédio dele vence dia 15. Liga para você uma enfermeira ou agente comunitário da tua região e faz as perguntas que o médico faria. Tem dor de cabeça, dorme bem, come bem, tem algum outro sintoma, Se está tudo ok, por telefone, o cara diz, o agente comunitário vai levar o seu remédio aí, seu Aldair, dia tal. Dia 15, quando vence o seu. Se tem algum problema, imediatamente é acionada a enfermeira e o médico. Então o senhor tem que vir aqui que nós vamos lhe examinar. Mas não é ir lá para assinar. O médico vai olhar na cara dele e assinar a consulta. Assinar a receita.
é para fazer um exame realmente. Agora, tem outro problema na cidade. Nós temos 28 postos de saúde, ou 29, eu precisava ver que andaram abrindo mais um. A farmácia tem só em 7, 8. Aí você vai buscar um remédio num posto que não tem farmácia. Como é que você faz? Você vai ter que ir longe, às vezes, para num posto que tenha farmácia. O que nós vamos fazer? O que daria para fazer? Eu estava no programa nosso de 2016. Cada farmácia particular próxima de posto de saúde seria feito um convênio que ela, a farmácia, ia aviar e entregar o remédio da rede pública, aqueles da cesta básica. Então a pessoa sairia do posto de saúde com a receita, porque se não tomar o remédio, se não tiver o remédio, exame, consulta, tudo foi jogado fora. Porque o que vai curar é o remédio no fim, e o médico pode dizer qual é o remédio certo, o jeito de usar. Então, ele vai sair dali e vai na farmácia particular mais próxima, e o farmacêutico, que tem farmácia, tem tudo, tem gente, havia o remédio para ele e entrega. E nós vamos pagar. Eu digo nós, o município. Quando eu falar nós, não deixa, é nós, é o município. O município, cidade de Foz do Iguaçu, paga para ele uma porcentagem, 10, 15, 20% sobre os remédios que ele entregar. Um controle grande de informatização para saber como isso funciona, porque hoje você tem uma farmácia num posto de saúde, veja do que depende. Depende de ter os remédios. Para ter os remédios, você tem que ter um acompanhamento de controle para saber o remédio que vai faltar. Tem épocas que determinadas doenças acontecem, o consumo de determinado remédio é maior. Então você tem que comprar antes. Você tem que ter um estoque lá dentro, lá no município. Esse estoque no município tem que ser atualizado sempre, porque a licitação é compra. A hora que você fizer esse sistema desse, você tem uma planilha, que o preço do remédio é tal, que você paga com a farmácia, o farmacêutico entrega, simplifica tudo. E um farmacêutico, Alder, trabalha 5 horas por dia. Daí por isso que na UPA, chega 10 horas da noite, as UPAs, não tem farmácia aberta. Então o cara consulta 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas não tem remédio. Então esses farmacêuticos, essas farmácias dos postos que existem, seriam deslocados os farmacêuticos para atender as UPA e o hospital, que é o mais importante. Então isso você pode dizer, você pode achar tudo que é desculpa para não fazer. Mas fazer isso é muito mais econômico, muito mais eficiente. Você evita que o cara tomando a doença aumente, que o cara toma o remédio na hora certa. É outro mundo, é outra vida. Isso é gestão. Então, não adianta arrumar desculpa, tem que ser competente para fazer a gestão. Bem, nós ficamos de falar do Duque de Caxias. Mas se for na saúde, eu não queria entrar na saúde. Vai longe, porque nós temos a parte de médicos especialistas, nós temos um projeto muito importante. Um grande abraço para a Patrícia Doletti, eu quero informar os ouvintes, tem muitas perguntas chegando, e não tem como eu colocar essas perguntas todas para você. Então eu vou passar algumas perguntas para você responder direto no PV dos ouvintes, tá bom? Ótimo. O Edson Laurindo, eu vou passar para você. Sim, sim. Tem várias perguntas aqui. E se eu vou começar a fazer todas as perguntas, o objetivo do programa vai ficar aqui sem nós comentarmos. Então, a gente vai falando, você falou sobre saúde. O Fabiano, o meu sombra, mostra um pouquinho com a câmera quem está aqui do meu lado. Ah, já está aqui, ó. Me falaram, Paulo. Onde é que está? Olha Está eu? Me falaram que tinha uma pessoa que queria sentar do meu lado. E mascarado. Mas eu fiquei alegre. E mascarado. Eu falei, é uma ouvinte que deve ter chegado. Eu tenho um programa semanal aqui. Eu falei, é uma ouvinte. Quando eu vejo, é o Erivelto. Mas bom dia, viu, Erivelto? Bom, eu vou higienizar Escuta, depois nós temos que Só falar. Vou deixar bom dia para você. Só um minuto, Paulo. Do Duque de Caxias, hein? Bom dia, ex-prefeito Paulo. Eu fico olhando ele fazer esses projetos, esses planos, eu acompanho praticamente quase diariamente, queridos ouvintes da Fronteira FM, e aí eu começo a pensar, puxa, mas parece tão difícil. Aí eu também volto um pouco num passado não muito distante, quando ele nos chamou e falou, nós temos que colocar ar-condicionado em todas as salas de aula. Eu digo, esse homem está pensando errado, não vai dar certo. Primeiro porque eu sou técnico em eletricidade.
Eu digo, para colocar ar-condicionado em toda a sala de aula, vai precisar fazer um reforço em rede, porque a rede nem sempre o transformador é. E ao final do nosso mandato, do mandato dele, não tinha uma sala de aula sem ar-condicionado. Então eu fico pensando, e aí vem as perguntas, eu já vim aqui, onde é que tem recurso, onde não? Aí quem tem que responder isso é ele, que tem mais capacidade que eu. Beleza. Paulo. Ele está falando isso, porque quando nós falamos de botar ar-condicionado em todas as salas, teve gente que dizia, não vai conseguir pagar a conta de luz. Não tem dinheiro. 530 aparelhos nós colocamos, de 30 mil BTU. Foi coisa de cada aparelho. Primeira cotação veio para mim, R$3.200. Digo, não, mas eu vi a propaganda na Folha de São Paulo, 2,3 conto. Não, mas é que o que apareceu, nós fizemos uma licitação e só apareceu isso. Eu digo, não vamos comprar isso, nesse preço não. Se tem a 2,300, por que eles não fornecem? Ah, porque a prefeitura não paga. Quem que disse que não paga? Chama os fornecedores, eu garanto. Viu? E aí compramos. E muita gente disse que não tinha dinheiro para pagar a conta, reforço de rede na rua, a rede das escolas tinha que fazer, as instalações, não vai ter dinheiro. Aí eu sempre, quando eles me diziam isso, que não tinha dinheiro, eu olhava para cima e, inspirado no Pai Germano, dizia, o senhor proverá, não deixamos de fazer nada. Na hora a gente arruma o dinheiro. Eu segurei o microfone na mão, que daqui a pouco eu vou higienizar o microfone aqui, para passar para ele, deixar vocês dois aí no ping-pong, ele fazer uma poesia linda nele aí, né? E eu queria dar só bom dia, ele já completou mais coisas aí. Mas eu quero... Nós estamos com o Duque de Caxias. Duque de Caxias. A ouvinte mandou a pergunta aqui, a Maria, do Portal da Foz. Ela morava no condomínio Duque de Caxias. Paulo, o que deu errado no conjunto Duque de Caxias, ou não estava errado e fizeram ficar errado? Ou a sua equipe, na época técnica, não acompanhou a construção? De quem foi o erro? Bom, veja bem, primeira coisa, o Duque de Caxias foi financiado pela Caixa Econômica Federal. Uma empresa comprou o terreno, apresentou o projeto e a Caixa forneceu o dinheiro e os fiscais para acompanhar a construção da obra. Essa empresa tinha dinheiro, tinha engenheiro acompanhando, tinha todas as estruturas, e todo mês, Aldair, vinha um fiscal da Caixa para ver se o serviço estava feito, se estava bem feito, e atestava ok. Aliás, esse caso do Duque de Caxias é uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, viu? Olha, mais absurdo que eu vi na minha vida. E todo mês vinha o engenheiro da Caixa, fiscalizava, está tudo ok, mandava pagar. Terminou o conjunto, o pessoal foi morar, já estava morando lá há 8, 10 anos. De repente, um belo dia, chega a vigilância sanitária com a Caixa Econômica e polícia e diz que tem que desocupar em 6 dias, porque tinha ameaça de decair como é que é? De cair tudo. Tinha um problema de construção, porque ia cair tudo e o povo estava dentro, tinha que tirar. E tiraram 136 famílias. Aquilo foi uma tragédia. Eu visitei a creche próxima, a diretora me disse, mais de 50 crianças daqui moravam no Duque de Caxias, tiveram que procurar lugar, andar atrás disso, andar atrás daquilo. Transferir, alugar casa, arrumar casa, levar mudança. Eu fui ver a obra depois, tinha armários de cozinha, gente que fez azulejo, fez piso, que caprichou na sua casa. Eu vi bonequinhas, Altair, no chão, e as crianças saíram correndo. Teve gente que saiu debaixo de polícia. A polícia arrancou o cara do apartamento porque ia cair. Isso faz quase 1 ano e meio. 1 ano e 4 meses, está exatamente igual. Exatamente igual. Mas, na sua opinião, eles acertaram em fazer a desocupação do prédio, Paulo? Absurdo. Um absurdo dos absurdos. E absurdo maior ainda, foi o prefeito assinar o alvará de demolição daquilo. Se tem algum problema, você vê em Santos, tem prédio que entorta.
Eles não desocupam o prédio, eles vão lá e desentortam o prédio, Irigão. Tem problema de obra, ponte trincada, os caras vão lá, arrumam. Aquilo ali, se tinha algum problema, eu fui lá ver. Eu vi problema de trinca de reboco. Eu vi o problema de uma ou duas fundações, eram vários prédios. Coisa simples de arrumar. Agora, desocupar inteiro tudo. E está enrolado faz 1 ano e 4 meses esse povo jogado. Eles tiveram que alugar, a Caixa Econômica está pagando aluguel. Olha a fortuna. Olha a fortuna. 136. Quem que tem uma máquina de calcular aí? Eu gosto de fazer as contas, o número, a matemática. Eu vou chamar aquele menino lá do Alto Boa Vista, lá do Bodoc, lá, no programa. Aquele que faz contas sem calculadora. Esse é burro. Mas, Paulo, será que há algum interesse por trás dessa história? Pois olha, eu não entendo o que houve. É uma coisa incompreensível. Como que um troço que vai cair, a coisa não cai? E foram vários engenheiros lá da cidade, gente conhecida, hein? Vai fazer a conta? Então é 136 vezes 880 vezes 14. Quanto deu? A Sidney, aproveitando aí, já que estão falando... Quanto já fez a conta? Então, enquanto o Elias faz a conta, e ele e o Fabiano estão fazendo a conta, eu vou ter que trazer o menino do Bodoc para fazer conta aqui no estúdio. Não vai ter... A Sidneia Rochas, referente ao Duque de Caxias, é só ver a quem está sendo pagos os aluguéis, qual corretor imobiliário, pois nunca em nossa história foi gasto tanto em aluguéis. Quanto foi? 136 vezes 14 vezes 880 vezes 1.000, arredonda. Enquanto eles vão fazer a conta, a Israel Fonseca, olha, 1 milhão já foi gasto, 1.675.000 de aluguel. Com 1/3 disso você corrigiu o problema que tinha lá. É uma coisa extremamente inacreditável, uma coisa dessa. Inacreditável. Olha, a gente vê na internet absurdos de construção, eu não vi nada parecido em lugar nenhum. E esse povo está jogado por aí. Mas esse povo que está pagando aluguel, ele está pagando para a imobiliária que assumiu os aluguéis ou não? Ninguém fez isso para pagar para a imobiliária. Não, né? Não, cada um alugou o que quis, aonde quis. Então tá e alugou direto, e tem gente que não alugou, recebe e mora na, já na casa. Também. Mora na casa da filha. Mas tem muita gente aí, viu, Paulo? Me desculpa você. Você está vendo muito. Não, eu vou pegar um pouquinho Você está vendo muito o lado ruim. Mas para nós ver o lado ruim para chegar ao lado bom. Não, mas eu acho que, por exemplo. Tem um ouvinte aqui, ó, não me comprometa a chamar porque dá processo aqui, chamar de negrão, né? Mas não sou eu, viu, Orivelto? Se processa aí o Israel Fonseca. Ele está dizendo aí, negão, trouxe a viola, olha, à noite ele vai trazer. Paulo, mas eu estou falando assim, porque você sabe qual é o problema latifundiário de Foz do Iguaçu. Você é um grande conhecedor disso. Sei. As invasões são os grandes problemas, Paulo Matheus. Mas por que tem invasão? Eu quero saber. Por exemplo, um dos projetos que essa nossa equipe está preparando para o futuro candidato e futuro prefeito, que não tem por que não ganhar eleição, é que acabar com a subhabitação em Foz do Iguaçu. Acabar, zerar. Construir casa, construir apartamento, construir predinho, em tudo. Esse dinheiro que estão fazendo empréstimo, não tem dinheiro. Estão pegando 150 milhões para limpar o Rio Boici. Fazer o parque linear do Rio Boici. Aquilo ali, quem tem que fazer, seu Aldair, é a Sanepar, que ela leva 10, 15, 20 milhões todo ano de lucro aqui. Ela que faça. Se o rio está poluído, é porque, primeiro, que tem gente, invasão em cima, despejando direto no rio. Segundo, a Sanepar não está fazendo o serviço dela. E usar esse dinheiro, e uma criança, uma família que não tem uma casa digna. Não tem, isso é perfeitamente possível. É perfeitamente possível. Eu sempre pego do pé do Josier, né? Josier da Guarda Municipal, né? Uma grande liderança, porque ele trabalha dentro dessa área de ambientalismo, né? E eu cobro dele sobre as recuperações das mananciais de nossa cidade, né? Porque logo no início da gestão aí da atual administração, sabe que tudo quando é novo pega fogo, né? Havia um incentivo muito grande das faculdades, né? Acredito eu que, inclusive, isso que eu estou cobrando do Josier, qual o recurso que tem a Secretaria de Meio Ambiente para o investimento nas recuperações das mananciais.
Porque não adianta nós, do meu ponto de vista, eu não sou engenheiro, quem sou eu perto de você para falar isso aí, né? Mas você é entendedor de tudo isso aí. Nós fazermos habitações, tirar o povo da beira dos rios, aqui na Jardim Cláudia, no Boici, se nós vamos começar lá na cabeceira da manancial. Pois é, mas para limpar o manancial, a cabeceira, você tem que resolver a habitação. E o povo mora lá, não é porque quer, porque não tem outro caminho. E quem que compete a arrumar, ter a condição disso? Você acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo consegue pagar uma casa, comprar o terreno e pagar a casa? Não. Eu tenho que ter o dinheiro do imposto, que o imposto é para isso. O imposto se arrecada de todo mundo e distribui aonde as áreas mais necessitadas. Infraestrutura, segurança, educação. Falando em educação, deixa eu voltar a esse tema. Volta, pode voltar. Esse tema é fundamental. Você vê a maior discriminação que tem hoje. É a informática, é a computação, é o celular. Os ricos têm tudo, tem escola, aprendem, viajam, tem programas maravilhosos, máquinas extraordinárias. E te pergunto, o guri da escola pública de periferia tem? Não tem. Nós temos uma ideia de conceito. No terceiro, era no primeiro ano, no momento da alfabetização, a gente queria fazer uma grande festa e entregar um celular para cada criança. As professoras acham que é um pouco cedo no primeiro ano. Vão entregar no terceiro ano, mas estamos discutindo ainda. Mas a criança vai ter que fazer um teste de português e matemática. Passou, nós vamos fazer uma festa, chamar pai, mãe, irmão, tudo, fazer uma grande festa e cada um vai receber um celular. No celular é o dicionário dele. Ele ali, ele bate, ele vai ver, calar qualquer palavra. Por exemplo, eu estava vendo outro, metempsicose, é a transmigração da alma, que é incauto, por exemplo, é o desprevenido. E a criança começa a usar aquilo para vocabulário primeiro dicionário. Se você não sabe o significado das palavras, você não sabe falar. Você não domina. Então a criança começa aí. E pesquisa de tudo, ensinar ela a usar o celular para pesquisa, para procura, para geografia, para história, para matemática, tem aulas de matemática. Aí o espírito de porco diz o seguinte: não é você. Você está vendo muito lado ruim. Você me desculpa a franqueza. Mas vai ter pai que vai pegar esse celular e vai trocar em pinga e droga. É a pergunta que eu ia fazer. Está vendo como você está adivinhando o meu pensamento, Paulo? Sabe o que eu digo? Viu como é o ponto esquerda? Né? O Fabiano. Olha só. Sabe o que eu respondi? Ótimo. Como ótimo? Ótimo. Vai visitar esse cidadão, Conselho Tutelar, Assistência Social, Polícia e a Guarda Municipal, ou PM, e vai ver por que aquela família, por que aquela criança. Você imagine, você vai saber onde está o principal problema, porque o ser humano é que nem uma planta, se você não adubar, não cuidar, um cachorrinho da vacina, o ser humano precisa de atenção, precisa de escola, precisa de convivência, precisa... E se o pai não dá isso para o filho, toma o celularzinho, que é o instrumento do filho. Você acha que vai ficar por isso? Nós vamos saber onde é que está essa família, qual é o problema que está acontecendo, por que ele faz isso. E aí já começa a mudar de figura. Nós vamos ter um panorama de onde tem os problemas de família, entende, Leandro? Onde tem os problemas de família. E aí nós vamos resolver o problema de família. Não é proibir de distribuir celular, você entende, Fábio? Então não dá para ninguém porque alguns... nós vamos... É outra postura. A gestão pública é outra postura. Você tem que resolver o problema. Aí deixa eu te contar mais uma coisa. Não, é que os ouvintes estão pela pergunta aqui, né? Mas você vai ter que vir aqui responder aos ouvintes, né? Eu faço questão. Só o Carlinhos Ranta está falando, não, na gestão do Paulo não houve muitas invasões, né? O pessoal... Nós construímos 5 mil. Vamos ter que entrar... E o transporte coletivo, vocês não vão falar... Já vamos falar, seu Cristian Rodrigues, tá bom? Completa aí, eu vou deixar você completar agora a sua opinião. Veja uma coisa, como é que você vai ensinar matemática? Duas coisas fundamentais na vida hoje do cidadão é saber pensar. E pensar é a língua, você saber expressar uma ideia, o significado das palavras, construir uma frase, escrever um texto no português. Fundamental. E a outra é matemática. Tudo é matemática. Sabe como é que você ensina matemática, Aldair? Você vê, por exemplo, começa o ano,
Dia 1º de março, criançada, peso de cada um. Pesam por um. Altura de cada um. Altura de cada um. Depois você vai pesar de novo nas férias de julho e no fim do ano. Você vê a evolução. Isso ele já tem noção que tudo tem medida. Poxa, mas vamos pesar, vamos. Aí vejam uma coisa, você tem uma quadra na escola com 30 metros de comprimento. Nós vamos fazer corrida. Larga daqui e chega lá. E marca o tempo. Toda criançada, 1 por 1, 2, vai correr e marca o tempo. Vai correr, marca e lança na planilha, no começo do ano. No meio do ano você faz uma verificação. O que vai acontecer? O cara vai querer melhorar a corrida. Mas o cara, a hora que ele não é melhorar a corrida, ele vai entender de matemática. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos medindo a velocidade dele, o tempo que ele leva para percorrer uma determinada distância. Aí nós vamos fazer um concurso na escola, dos melhores tempos, os 10 melhores, vão disputar entre si e vai ter o campeão da escola. Você percebe onde é que nós vamos chegar, Aldair? E nós vamos ter que ter um telescópio em cada escola. Aí é por escola. E cada sala de aula um microscópio. Sabe quanto custa um microscópio, Aldair? Você está preocupado com o telefone? Paulo, a rádio não vive sem ouvinte, Paulo. Entendeu, Paulo? A minha preocupação... Os caras estão ouvindo e querem saber as coisas. Querem saber as coisas, Paulo. Então, hoje, eu trouxe você aqui para... Deixei você livre. Eu falei que eu sou o Fação, mas hoje estou deixando você livre. Agora os ouvintes estão me cobrando aqui, Paulo. Aí o Fabiano aí disse que o espírito de porco perguntou, como é que vai ter dinheiro para comprar esse celular tudo? Você acha que já não fomos ver o preço do celular? E quantas crianças vão precisar? Tem mais ou menos de 4,5 a 5 mil por série. Então, o homem da máquina lá, vamos dizer que tenha 5 mil. Nós vamos comprar celular, eu vi a cotação de preço, um celular razoável, porque não é para falar. Se o pai quiser, ele põe chip. Aquilo ali é para internet, Wi-Fi, para ver consulta. Um celular desse sai de 300 a 400 reais. Vamos supor que a gente consiga 350. Eu ainda vou pedir doação para uma grande fábrica, porque os caras vai ser propaganda para o Brasil. Não vai ser no Paraguai, vai né? Ser, que nem quando nós fizemos na dengue, nós usamos aquele spray, as vendas da Raid aumentou 20%, 25% no Brasil. Quanto ganharam, Fábio? Então o celular pode ser que a gente ganhe, mas vamos dizer, o espírito de porco tem razão, que nós temos que comprar. Então pega 5 mil a 350, quanto dá? Já estão fazendo a conta lá. Enquanto eles vão fazer a conta lá, o Josier Leite da Silva está aqui fazendo uma pergunta. Como você vê o novo prefeito que assumirá em janeiro, né, e até o resto do mandato atual, para a recuperação econômica de Foz? Eu sei. Deixa eu ver quanto deu a conta. 1.750.000. Sabe qual é o orçamento da educação? Qual? 25% do que o município arrecada. Chega a 300 milhões, 250, 300 então não vai pesar muito desse orçamento. Pelo amor de Deus. E você cria, você dá a chance do cara tornar, você vai ver quanto gênio vai sair. Porque o cara começa, eu vi um filme do Luiz Gonzaga, sabe por que ele virou sanfoneiro? Januário, o pai dele, fabricava sanfona. E o filho testava para afinar a sanfona. Um gênio, até recomendo, pai, eu já vi que você gosta dela. O Fabiano é gaiteiro, viu? É gaiteiro? Então veja o filme, Gonzaga, de pai para filho, eu acho que na Netflix ou Prime Video, é uma história extraordinária, mostra a crise do pai com o filho e como é que o cara virou, ele criou o baião, ele criou a música, ele pegou o som da terra, ele é um dos gênios do mundo, cara, esse Luiz Gonzaga. O gênio do mundo, ele criou um ritmo, ele materializou, ele formatou um ritmo, pegando um pouquinho de cada coisa do ambiente onde ele vivia. Você percebeu o que vai ser a nossa educação, que dá para ser? E falar em educação, já que estamos dentro do tópico, Joana Vilela foi a sua secretária de Educação. Foi. Após o término do seu mandato, ela foi chamada para São Paulo. Ela poderá retornar caso, e nós vamos entrar daqui a pouquinho sobre o seu projeto político, caso você não vai responder depois essa pergunta. Não, tá? Mas agora eu tenho que falar da Joane. Então fala. A Joane está dando aula de reforço numa escola de periferia. Ela é uma das melhores cabeças do Brasil no ramo.
Ela foi uma das artífices principais de transformar Foz na melhor educação municipal do ensino fundamental do Brasil. Ela ficou alguns anos em São Paulo vendo tudo que se fazia lá. Ela foi convidada para Harvard para dar palestra. Como é que nós conseguimos isso? Aqui em Foz, uma cidade de fronteira, um problema danado. E é uma pena, um desperdício, ela está lá, não é um desperdício, a cabeça está funcionando, ela está aprendendo, ela está vendo na prática ali e está bolando soluções incríveis, propostas extraordinárias. Será que em breve ela volta como secretária? Olha minhas perguntas. Se o prefeito tiver cabeça, se o prefeito tiver cabeça e montar uma equipe profissional, ela volta. Um abraço ao Ricardinho, que está acompanhando, o Gilmar Alves, né, o Tiago Castro, sobre a recuperação econômica. Mas antes de você responder ao Josier, vamos falar aqui de um problema que está acontecendo no momento, e foi o Paulo McDonald, como prefeito municipal de Foz do Iguaçu, que criou o consórcio Sorriso. Você acertou ou errou, Paulo McDonald? Olha, como tudo na vida, você tem uma criança maravilhosa, muito inteligente. Se você não der as condições para ela, não acompanhar, corrigir os desvios, às vezes ela tem uma má companhia, se você não fizer isso, você perde essa criança. Eles dizem que o contrato foi um absurdo, o contrato é modelo nacional, no Brasil inteiro. Chegou uma ocasião, fui numa rádio da cidade, o cara perguntou, como é possível o senhor, como engenheiro, aceitar que no contrato tenha 6 passageiros por metro quadrado? Eu disse, companheiro, você tem que perguntar para a Associação Brasileira de Normas Técnicas. São os grandes especialistas do Brasil que especificam isso. Nós não inventamos isso. Isso é uma norma técnica brasileira. Você vai discutir com ele, não comigo. O que nós fizemos foi um modelo de contrato trazer. Não, porque o contrato não pode, não sei o quê. Como é que pode? Não pode? Você no contrato, é você lidando com gente mal intencionada, é difícil, mas deixa eu te contar. O projeto prevê, a cidade se expande, tem bairros novos, precisa fazer novas linhas, tem momentos de pique onde não tinha, onde você tinha 10 ônibus, de repente vai precisar de 20, porque aumentou o volume. O contrato permite tudo isso. Só não faz quem não tem gestão. Quem é vagabundo, omisso, só pensa em outras coisas. Então, olha aí, deixa eu terminar. Não, vou deixar, não sim. Fuja do assunto. E quero que você entre mais a fundo nessa resposta. Como é que pode mudar o contrato, por exemplo, para reduzir a vida útil dos ônibus de 8 para 10 anos? Aí pode. Trocar a frota com 8 anos. Aí não, pode ser com 10. Quem que ganha com isso? A empresa. Por que fazem isso? Tinha que ter alguma coisa em troca, redução de passagem, alguma coisa? Tinha que ter algum outro mecanismo para poder mexer nisso? Senão, pura e simplesmente, não tem cabimento. Como é que pode, por exemplo, no contrato, o cara paga ISS? Como é que pode abrir mão do ISS para botar ar-condicionado nos ônibus? Olha só. Tá, mas no contrato, quando foi assinado, quando o senhor foi prefeito, estava no contrato que elas seriam obrigadas a colocar o ar-condicionado? Não tinha no contrato. Subir o preço da passagem. Daquele jeito, naquela hora, se eu fizesse isso, ia subir o preço da passagem. Nós fizemos uma licitação, a passagem ficou exatamente a mesma. Não teve alteração nenhuma. E o senhor hoje, se fosse, veja. fosse prefeito hoje? Mas veja, hoje o que é que eu fui fazer? Quanto custa um com ar-condicionado? A diferença de preço é R$33 mil. A frota tem, cadê o matemático lá? 150 ônibus. Você multiplica por 33 para ver quanto é que dá. Pode ver por 30. 5 milhões você põe ar-condicionado nos 150 ônibus. O que lhes foi feito na maravilha? Isso tinha que dar cadeia. O cara abre um ISS de 12, 13 milhões para botar ar-condicionado de 25 ônibus que custa 25, 33. A quanto?
dá 800. Dá o nosso matemático hoje aqui, Paulo. Não dá 800, não. Tudo que você fala... Tem que ter números comprovados. Porque não é aqui falar ideia, fútil. 825? Você abriu mão de 12, 13 milhões trocando por 825? Pelo amor de Deus, onde é que nós estamos e não dá cadeia? E está tudo certo e esse povo não sai na rua? Essa grande conflito, até eu gosto disso. Aliás, eu me criei, Valdeir, combate. Eu, tudo que na minha vida... Eu pensei, o cara anula porque eu não nem é o caso. Já vamos entrar nisso. Um programa exclusivo. A ver como agiram os atores. Secretário, como agiu a Procuradoria, isso merecia uma bela... Aliás, o cara me perguntou o que fez. Como é que é? O que foi bom e o que fez de errado? Foi. O que você fez de errado e o que você fez de bom na prefeitura? Se eu falar o que eu fiz de bom... Vai passar o dia falando? Vai passar o dia. Sem brincadeira. Hoje até o meu amigo Márcio, vereador Márcio Rosa, ele me ligou, aqui, ele deve estar escutando o programa, ele falou, Paulo, Wilson Rocha, é almoço, ele faz, você conhece? Conhece o restaurante dele? Na Canindé. Ele diz, inclusive naquela rua que você abriu, você lembra que a Canindé, você tinha que entrar aqui, entrar lá. Eu comprei um terreno, lembra disso? Era assim. Ficou ruim? Viu, o Fabiano? Você lembra como é que era para entrar na Canindé? O cara, tudo com ônibus, tudo trânsito. Lembra? Você lembra? Fazia assim. Eu sou fundador do Morumbi, Paulo. Então eu comprei aquele terreno, o Márcio lembrou. Você comprou aquele terreno e fez a ligação direta na Canindé. O Wilson Rocha é na Canindé, segunda ou terceira quadra, e até eu quero dar uma passada lá, se der tempo, quero cumprimentar o povo lá. Mas, deu problema de som? Não, troquei o microfone já. Então, é que eu falo alto, não precisa. Você perguntou o que é que eu fiz de bom financeiro, você contei só uma coisinha. Só que o Márcio me ligou, mas é o seguinte, eu lembrei. Mas eu vou, antes de você falar o que você fez de bom e o que fez de ruim, vamos voltar ao transporte urbano para nós... sim. Tá? Vamos lá. Matar o transporte urbano que eu ouvi. Está perguntando aqui. Daqui a pouco, eu tenho que deixar 10 minutos para vocês dois daqui a pouco. Sim. Paulo McDonald fosse prefeito hoje, qual a atitude que o Paulo McDonald faria referente ao imbróglio que está acontecendo entre a prefeitura e as empresas no momento? Primeiro, me desculpe o Maraniche, Fernando é um cara positivo, tal, tem boa vontade, então é um advogado. Primeiro, o presidente da Fostrans ia ser um engenheiro, um técnico, um cara que soubesse gerir o sistema de transporte. Você vê, eu tive como presidente da Fostrans o engenheiro Oda, depois foi o engenheiro Ailton Faria, que foi diretor da Itamovel Padrão, depois o engenheiro Edson Stuff. Você tem que ter um bom gerente do transporte. Como eu te disse, muda a linha, muda isso, ar-condicionado, até os táxis também estão comendo pão que o diabo amassou. Que a Fostrans exige isso, exige aquilo, certidão, vai lá, papel, não sei o quê. Uma loucura. Por sinal, o táxi ninguém falou nada, mas vou te dizer uma coisa. É uma injustiça o que está acontecendo com o nosso táxi. Por quê? Ele não pode concorrer com o Uber, ele não pode concorrer com esse Cabify, essa turma. Porque, por exemplo, o táxi vem do aeroporto, Valdeir, ele traz o passageiro para cá, ele tem que voltar vazio. Ele paga um monte de taxa de tudo que é jeito. Ele paga um monte que o cara do Uber não paga. A próxima situação vai ter que... Nós temos que ajudar os nossos taxistas. Tem que ter um app, um aplicativo para eles também. Tem que ter combustível, nós vamos tentar ver... Já deveríamos ter, a Itaipu eu sei que está mexendo com isso, está vendo com o gás metano que sai do aterro, para abastecer os táxis, o combustível vai sair de graça. Tem que acabar com esse montoeiro de taxa e ter um aplicativo igual o Uber. O taxista, nós não podemos deixar, não dá para fazer nada porque a lei, porque o Uber, isso é conversa de China, viu? Com perdão, com que as chinas que me desculpe. Você conversa com gente que não presta. Tem que dar atenção, tem que pegar, tem que resolver o problema. Os caras estão morrendo. Aliás, quando eu assumi,
Deixa eu contar uma. Mas você não completou o transporte. Não, mas faz parte. O que Paulo faz parte. Com esse brother, bom, primeiro tinha um bom gestor. As empresas, ou a prefeitura está errada? Não. Primeiro ia ter um bom gestor, que já não ia acontecer nada disso que está acontecendo. Nada. Porque os problemas iam ser resolvidos quando eles eram pequenininhos à medida que estava acontecendo. Não ia permitir essa redução, por exemplo, botar ar-condicionado em 25 e abrir mão de 12, 13 milhões, que pode ser mais, a hora que subir a passagem vai mais. E nem essa coisa de reduzir de 8 para 10 anos sem nada, sem compensação nenhuma com o município, com a frota. Bom, isso, e um bom gestor. Mas veja bem, nós estamos falando do táxi. Eu tinha ganhado a eleição e fui numa reunião no Hotel Bela Itália. Na saída, fui lá falar com os taxistas, que é outra coisa que o prefeito tem que fazer, ele tem que andar, tem que escutar, tem que ver, tem que estar em tudo que é lugar, tem que ligar de madrugada lá no SAMU para saber se está tudo certo, para a Guarda Municipal. Ele tem que ir de vez em quando no hospital de madrugada para ver se funciona, nos postos de saúde, ele tem que andar. Ele tem que ver e quando tem um problema tem que resolver. Não adianta, vamos fazer uma reunião para discutir isso. Não, de quem que depende isso? O secretário de obra, liga para ele. Você vai num posto de saúde, tem um problema sério no telhado. Veja, duas atitudes. Uma, não, vamos acionar a Secretaria de Obras, um ofício para a Secretaria arrumar. A Secretaria diz que precisa de material, tem que mandar para a administração para comprar. A administração diz que não tem recurso para aquilo, por orçamento, tem que ver na Fazenda. E está lá a desgraça. Como é que era no nosso tempo? Até depois eu quero que o Irivelto conte alguma coisa como era, porque nós estamos falando de gestão pública, né? Porque o prefeito é um gestor. O candidato, o cara que for prefeito, vai ter que ser um bom gestor para resolver, inclusive, esse drama econômico. Eu não tenho medo disso, desse drama econômico. A cidade vai dar jeito. Depois, mas é tanto assunto que... Mas aí eu discutei dos caras lá. Você chegou que horas aqui ontem? Cheguei às 7 horas da manhã, isso em 2005. Começo de 2005, final de 2004, 2005. Chegou ontem às 7 horas. E até que horas você ficou? Fiquei até às 9 da noite. Faturou o quê? R$5. Foi na época que acabou com o Prismo, lembra que não tinha mais comboio, a fronteira do Paraguai fizeram greve, foi uma loucura aquilo. R$5. E você? Também o mesmo horário fiz 10. Estamos feio, prefeito, não temos o que fazer, não tem o que fazer. Veja a atitude. Puta, infelizmente é a crise. O dólar, tá, acabou com o Prismo, Receita Federal, puxa, que pena, pô, eu tenho pena de vocês, se eu pudesse fazer alguma coisa eu faria. Não. O que eu fiz? Cheguei lá, na prefeitura, no dia seguinte, já tinha sumido, é janeiro, me vê aí quantos carros alugados nós temos. Tinha 50 e poucos carros alugados. Quanto custa? Tanto por mês. Por isso a matemática é fundamental, nós temos que ensinar as nossas crianças a mexer com a matemática. Um dia tinha que falar só nisso, como é que ensina a pensar direito na matemática e no português. Um programa só para isso. Mas deixa eu vir junto. Tem algumas coisas que ela não sabe de matemática. Não, desculpe, eu sou engenheiro, eu estudo isso há décadas. Há décadas eu estudo isso. E não tinha calculadora na época? Não, era na facita aquela que você mudar a casa. Mas aí o que eu fiz? Custa quanto? Tanto. E o cara alugado tinha que pôr motorista, furava pneu, tinha que ver o óleo, tinha que ver combustível, tinha que ver tudo. Eu digo, entrega tudo. Até fiquei, amigos que eram donos de agência de carro, ficaram meus inimigos. Pô, Paulo, fazia isso com a gente. Entrega, fiz um convênio com a Copertáxi. E aí fizeram uma central de táxi. Lembra, Rivelto? E aí tudo que é caro saía, já tinha motorista, já cuidava, já... Não precisava motorista, não tinha cara indo para creche, levar a criança em creche, para a igreja, andar de noite em festa, com o cara da prefeitura, o consumo de combustível caiu, eu pagava uma diária de R$50 e mais o combustível. Pum, o cara fazia 5, 10 reais por dia, trabalhando das 7 às 10 da noite. E aquilo rodava os motoristas. Nós ficamos com 30 e poucos carros, que atendia todo o município. E aquilo rodava, ficava uma semana, vinha outra. Aquela semana, o cara trabalhava 5 dias, era 250 pila livre com o motorista. Ele pagava na época aluguel, o mercado. Pô, estava vivendo, rapaz. Paulo,
Só temos 10 minutos, Paulo. Ah, meu Deus. Que notícia triste, Paulo. 10 minutos e tem 2 perguntas aqui. Pois é, você eu quer... quero ouvir uma poesia do Erivelto. Como é que nós fazemos? Vamos largar o Erivelto na poesia, então. Enquanto o Erivelto vai fazer uma poesia, você já vai pensando na resposta, que vai ter que ser meia curta, né? Sim. A do Josier, sobre a recuperação econômica, Sim. né? E a outra do Ricardo, que está falando aqui. Paulo, fala do seu futuro projeto político. Para os adversários ficar com a pulga na orelha. Você é ou não é pré-candidato, Paulo? E se você for candidato, Paulo, vai ter pepino na justiça? A resposta para depois que o Erivelto. Erivelto, vamos fazer a polarização aqui nesse microfone, né? Pega, eu vou pegar aqui, porque aqui a gente tem que ter cuidado, né? Não sei, o Erivelto não está na faixa de risco, né? Ele deve estar nos seus 40 e pouco. Você está deixando eu feliz, porque eu já estou com 65. Aquela do senador. O senador eu posso me perder, eu acho que eu vou fazer do atrepado, tá? Do cara que se enforcou e o cara... Mas do senador é da política, bem certinho. Pois é, mas possa ser que agora, com essa concentração aqui fagotista, eu vou me perder. Mas eu acho que eu posso te ajudar em alguma coisa. Então vamos tentar. Mas eu peço... Eu já vou vou o senador cabe certinho. Essa é a poesia do senador. Eu acho que o Aldair não conhece tanto igual o doutor Paulo e os demais amigos dessa cidade. Eu sou amante da cultura, das modas e do caipirismo. E eu tratei, foi colocado em toda a programação, que eu estaria hoje aqui, e eu fico com o coração pequeno, porque eu recebi agora o e-mail da Cleci, que nós temos que dar um pulo em 2 vizinhos. Por causa da sogra, mora sozinha, 85 anos, e não está lá muito bem. Então eu vou pedir mais uma vez desculpa, mas eu vou estar aqui enchendo o saco do Aldair, com a minha viola, vou trazer o Joaquim, e vamos fazer vários e vários programas, Aldair, de viola caipira e de conhecimento cultural. Mas é mais ou menos assim, eu acho, me ajuda. Cultura depois. Me ajuda. Um senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra, bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado nas portas do firmamento, São Pedro disse, um momento, tenha calma, cidadão. Pegue aí esse cartão e assine o requerimento. Pois aqui tem governia e tudo está no seu lugar. E você dá a resposta. Pois aqui é a democracia e você dá a resposta. Conforme a sua proposta, vai para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. Então o senador assinou a papelada, desceu por uma escada e entrou no elevador. E junto com o senador, foi o inferno conhecido. Para procurar e saber aonde ia ficar e qual seria o lugar que escolheria para viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, igual esse do Aldair ali, verdinho, bem aparado, como os que tem no Brasil. E um moço alto e gentil disse, eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão. Aqui você que manda. E pediu logo que a banda tocasse logo o baião. Reconduziu a visita para uma mesa repleta, num alpendre ou palafita, com assistente bonita, cerveja, uísques e salgado. Dinheiro para cartear, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos, dos acordos firmados, encontrou alguns amigos do tempo áureo de glória e revivendo as histórias que já tinha se esquecido e uísques envelhecidos não parava de chegar. Parecia um marajá, bebendo uísque e fumando, porém já estava chegando a hora de retornar. Aí então o senador entrou no elevador para finalmente compor. E no céu o senador viu um cenário de paz. Era um silêncio astral. 2 anjinhos tocando lira. São Pedro disse, confira, escolha e não volta atrás. E agora, meu prefeito? Aí o senador, já ali agoniado,
disse, já tomei a decisão. Quero ir morar com o cão, e lá me sentir melhor. Não que aqui seja pior. É só uma questão de opinião. Aí São Pedro disse, pois bem, pode ir de elevador, e logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no regresso, que seria o seu sucesso, lá para o quinto dos infernos, palpitante de alegria. Então, no elevador, ele tornou a descer, e o inferno chegou. Então, no elevador, ele tornou a descer. De repente, ele sentiu... Quando a porta se abriu, ele sentiu uma coisa estranha, algo estranho aconteceu. E logo desapareceu a porta do elevador. E o pobre do senador só via fogo e tortura. Sentiu foi uma amargura daquele cenário de horror. Nisso vai passando o cão. Deu-lhe uma chibatada. Ele começou a rir lá agora. Nisso vai passando o cão, deu-lhe uma chibatada, empurrou-lhe um ferrão e ficou na testa ferida. E ele, puto da vida, disse, rapaz, sou eu, o senador, não está me reconhecendo. Eu acho que eu peguei o mundo errado, o cara se atrapalhou. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Eu não estou lhe pedindo, foi você que ofereceu. Disse o cão, seja bem-vindo, estivesse mesmo aqui. Mas aquilo que prometi, eu não vou poder cumprir. Eu não vou poder cumprir. Ai, essa finzinha ali é complicada. Isso, cão, seja bem-vindo. Mas o que está me pedindo, eu não vou poder cumprir. Estivesse mesmo aqui, em outra ocasião. Mas era tempo de... Não. Mas estivesse mesmo aqui. Mas era eleição e eu ganhei. Porém, não me leve a mal. Mas era campanha eleitoral. E eu ganhei as eleições. Veja bem assim. Antes, quando o cara é candidato, é tudo uma maravilha, é dinheiro, é charutos bons e cubanos, uísque à vontade envelhecido, e você esqueceu de falar das garçonetes bonitas. Entendeu? Mas eu quero só dizer o seguinte, essa questão do senador, faz muito tempo que a gente não declama, eu tenho centenas de outras e vai sair nas novas, mas eu queria só deixar uma opinião minha aqui, se você me permite. Permite. Quando você vai construir uma casa, quando eu cheguei aqui, eu vi você falando sobre construção. Você tem que tomar muito cuidado, porque você, olha, a partir do momento que você tem o recurso regrado, talvez até pouco, para fazer sua construção, aparece 50, 60 pedreiros construtores. E aí, cada um vai dar um preço. Não é verdade? E às vezes tem uns que trabalham muito bem, o preço é justo, mais barato. Mas uma pergunta que o dono da casa que vai pagar para construir tem que perguntar é o seguinte: onde é que o senhor trabalhou? Onde é que o senhor fez? Qual foi o azulejo que o senhor sentou? Qual foi o porcelanato? A pintura que o senhor fez? Só para mim ir lá dar uma olhadinha. Bem, se o caboclo aceitou para fazer isso, aceitar, você verifica, você dá uma olhada. E dentro do serviço que ele fez, você o contrata. Às vezes até por um precinho mais caro, aquele que queria muito barato. Porque na hora de se vender, todo mundo é bom, todo mundo faz, todo mundo acontece. E quando você está lá dentro da situação, e você começa a ver a tua casinha, o dinheiro empurrar, o azulejo torto, a mulher no teu pé xingando que a cerâmica ficou mal colocada, o vaso vazando, a despesa é 2, 3 vezes mais. Nós estamos vendo muito isso na política brasileira. Porque eu vulgo, inclusive, candidatos que falam que faz, que acontece, pergunta do passado, se ele já teve mandato, o que foi que ele fez, por onde é que passou, se conhece dos números. Eu até o seguinte, digo verdade, eu me vi muito em Papo de Aranha, eu acompanhei a administração 8 anos, o prefeito Paulo, e já tinha também ficado mais 3 anos e meio na administração da Jó.
E eu vi muitas coisas que a gente se vê em Papo de Aranha que precisa ser resolvido. Não tem como você esperar. Você está aqui, nós estamos aqui à noite, nós não sabemos se o motor da bomba, da caixa d'água do hospital pifa. E você tem que estar prevenido, porque o hospital não espera. Tem que ser colocado o motor imediatamente, não pode ficar sem água. Nós estamos aqui, de repente, nós estamos, o SAMU está rodando, correndo aí para lá e para cá, o SEAC. Nós não sabemos se está baixando, né? As viaturas que precisam ser arrumadas de emergência. Tudo isso acontece e é preciso ter uma resposta rápida. Agradeço, peço perdão mais uma vez, mas eu vou estar aqui, nem que você não queira. Um grande abraço. Valeu. O Erivelto vai ter mais oportunidade, né, de vir aqui com umas poesias. Ele vai ter que estudar um pouquinho as poesias de novo. O Paulo está ganhando de você, Erivelto, da memória. É que ele exigiu. Eu não chego nem nos pés. Mas na memória, o cara é bom. Você está muito lúcido. É o seguinte, primeiro eu quero agradecer meu amigo Daniel Durce, né, que tem o programa aqui, início das 10 às 11, a voz da comunidade. E ele já mandou a mensagem aqui para mim, que cedeu 15 minutos do programa dele. Que beleza. O Daniel Durce é uma pessoa compreensiva, né? E está gostando, está ali ó, acompanhando o programa ao vivo, aqui na antessala do estúdio ali. Vê que nós somos organizados aqui, o ouvinte que chega aqui e o nosso locutor, eles acompanham ali fora, com o aparelho também, como nós estamos olhando aqui, Paulo. É a fronteira, né? Parabéns, eu estou encantado com o que você está fazendo daí. Paulo, é o seguinte. Você se consagra, você já era um grande cara que você manteve esse campo, não deixou a turma invadir, já tentaram. Teve prefeito que queria fazer um monte de casa aí. A habitação vocês seguraram. E eu passei por ruim. E o campo é fundamental, está aí. Meus parabéns. E agora com essa rádio, você não tem noção do que significa uma rádio dessa numa comunidade. É um instrumento maravilhoso. Mas 2 minutos para você responder o Josier sobre a recuperação econômica, e daí nós vamos voltar no bloco final falando de política. Olha, uma das coisas que eu tive falando até com o Piola, o presidente do Codefós e tudo, para a retomada de Foz, a gente faria o Black Friday do turismo. Você já imaginou se correr no Brasil inteiro a notícia que Foz do Iguaçu, você vai um hotel 5 estrelas, R$100. Restaurante, você paga o que custava 50, vai pagar 25. O táxi que custava 40 vai custar 20. O avião. E aí, essa semana, seria só uma semana, que ia divulgar a cidade no Brasil inteiro, ia dar um choque e a gente ia começar com o pé direito. Porque nós íamos entrar na mídia mundial. Uma cidade que enfrentou. E aí, veja, com iniciativa privada. Eu falei com alguns proprietários do hotel, acharam excelente, porque uma semana para eles não perde nada. Não custa muito, está parado, está sem faturar. E traz a clientela, e divulga. Então, numa semana, nós íamos ter 30 mil turistas de novo. Falamos com o Paraguai para abrir a ponte. Nem que fosse, se eles estão com problema, tem medo, porque eu vi o presidente do Paraguai dizer, até achei deselegante, que o problema da epidemia no Brasil, você viu isso? Achei grosseiro, se fosse eu já tinha dado uma respostinha diferente para ele, viu? O que é isso? Onde é que nós estamos? Porque o pessoal dele que se contaminou, que deixou na ponte os caras acampados em condição subhumana, uma semana daí eles se contaminando. Aí vamos entrar, se contaminaram no Brasil. Nós temos hoje 3 internados por Covid em Foz, no Hospital Municipal, 3. E eu tenho aqui um texto que me mandaram do Hospital Costa Cavalcante, daquele cidadão que morreu disseram que era Covid. Eu vou pedir licença para ler isso aqui, Odair, porque é muito importante, viu? É muito importante. Aqui, uma nota oficial do Hospital Costa Cavalcante. O Hospital Ministro Costa Cavalcante lamenta informar o primeiro óbito pelo novo coronavírus ocorrido na ala Covid-19 do centro hospitalar. Escuta essa, Erivelto, presta atenção. A vítima de 79 anos, morador de Santa Terezinha de Itaipu, veio a óbito às 2 horas desta segunda-feira, a nota de 4 de maio de 2020. Ele havia sido internado no Hospital Costa Cavalcante no dia 20 de abril, já em situação bastante grave. Estava com melanoma
fígado, câncer. Neoplasia de fígado com metástase pulmonar. Tem nada a ver com coronavírus. Hipertensão arterial sistêmica. Nada a ver com coronavírus. Insuficiência renal crônica. Nada a ver. Insuficiência cardíaca congestiva e arritmia cardíaca com marca-passo. E aí dão um atestado de óbito de coronavírus. Você viu o cara com esse conjunto de doença? Se você tiver uma ou duas dessas, já leva a óbito. E foi atestado de coronavírus. Então você acredita que esse número não é exato? Eu acho que... Eu não queria entrar nesse assunto agora, porque eu estou notando, os meus ouvintes da fronteira, você que está escutando no rádio, você que está... que o Paulo está empurrando porque não quer falar do seu futuro político. Então, Paulo, vamos falar de política agora. Eu queria deixar para você me convidar para outro dia, que tem tanto assunto que nem abordamos. As portas da fronteira, eu vou te dar uma chave da porta da fronteira. Aqui você não perde. Mas tá bom? Aqui você, a partir de hoje, manda. Você não, eu queria falar o que fizer certo e errado na prefeitura. Não, mas não vai dar tempo. O certo eu não vou falar, o errado e é nem fácil. o errado vai falar. Não, fica hoje assim. não. Fica para a próxima. E outra, o meu futuro político... isso aí, vou começar as perguntas. Não depende de mim. O que levou você a sair do PDT? A pergunta que está aqui. Curtir, tem que ser curto e grosso agora. Pois é. Deu tempo, só tenho 6 minutos. Não, o PDT, eu fiquei 35 anos... e começaram a exigir algum tipo de atitude que eu não achei direito. Tenho 35 anos de partido militante e ninguém vai me dizer que você tem que falar isso, falar aquilo. Tem algum processo ainda que impede de Paulo McDonald ser candidato? Não tem, mas pode ser que tenha, porque a quadrilha está ativa, né? Hoje o Paulo, a quadrilha está ativa. Hoje o Paulo está apto a ser candidato. Você sabe um caso extraordinário que aconteceu nos tribunais? No TRE e no TSE, tinha advogado de acusação contra mim. Tinha advogado de acusação. Os caras gastaram dinheiro para me acusar. Deixo para um outro programa contar quem. Vai ser uma historinha linda. São 10 horas. Você já pensou, Fabiano? O cara pagar... Olha, teve um advogado que custou centenas de milhares de reais, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral. O outro era o mesmo advogado do Temer. Imagina o quanto custa um homem desse. E tinha mais um de acusação contra mim. Por quê? O que eles queriam? Impedi-lo. E daí vocês também a gente vai conversar sobre os motivos. Poxa, o que o Paulo fez de tão grave para anular a eleição? Eu tenho que contar aqui, viu? Eu preciso contar. Não, nós vamos marcar novo programa. É para tratar só disso. De repente vai surgir nas mídias aí, Paulo McDonald na fronteira. O ouvinte pergunta e o Paulo responde. Você vai se surpreender, é para o povo aprender. Você falou do político, ele falou do político, tem uma carinha, depois é outra, nós vamos ver isso tudo. Vai ser assim. Olha, eu gostaria muito de ter essa oportunidade, seria até essa história vai virar um romance. Tem gente já escrevendo, porque é digna de Shakespeare. É aquelas manobras subterrâneas, aquelas coisas inacreditáveis. Você, putz, mas como esse cara fez isso? Vai ser uma história linda, fica aqui. A pergunta do Daíra é o seguinte, porque está aqui, eu também estou acompanhando aqui. O que o senhor tem hoje? O senhor está liberado? Estou liberado hoje. O senhor, agora, nesse momento... Posso ser candidato, tomar posse. Aqui na Fronteira FM, a primeira emissora que o senhor vai falar, acredito eu. Paulo, manda um recado. Paulo McDonald, hoje, é pré-candidato a prefeito nesse momento? Só posso dizer o seguinte, o futuro a Deus pertence e eu gostaria muito, muito, muito de voltar para a prefeitura, mostrar quanta coisa deixou de ser feita e quanta coisa pode ser feita por essa cidade, por essa maravilha de população que nós temos aqui, que sempre me prestigiou. Eu ganhei as 3 últimas eleições que eu disputei, algumas em condições extremamente desfavoráveis. Esse povo sempre me prestigiou, eu devo isso a eles. O meu conhecimento, a minha experiência, o que eu sei, eu quero botar à disposição dessa cidade de Foz do Iguaçu. Se Deus o permitir, sim, se não, nós vamos seguir a nossa vida, o nosso destino. Então, nesse momento, São Erivelto, que horas é agora? É 10 horas 8 minutos. Nesse momento, Paulo McDonald, o entrevistado do dia da Fronteira FM, está colocando aos ouvintes da Fronteira FM, aos internautas e à população que está mandando a pergunta, Paulo McDonald, sai candidato a prefeito se for liberado a sua candidatura. Hoje Paulo está liberado, é isso que ele está falando. Então Paulo McDonald é pré-candidato a prefeito. Olha, a Fronteira está falando aqui.
Não diga isso. Mas você está vai falando... dar problema. Estou dizendo que eu estou disposto, mas as condições é convenção de partido, depende de um monte de coisa. De repente o partido não lança você, né? Essa é boa, meu. Tinha que ter uma piada no final do programa. Paulo, o tempo passou, né? Correu demais. O Edmundo tinha mais uma poesia, né? Tinha várias. Tem várias. E hoje ele pisou no tomate comigo, mas nós vamos compreender. É problema de saúde, da família. Mas nós estamos negociando aí, assim que ele puder. Aqui, né? Fazer parte do time da Fronteira, né? Como também gostaríamos de contar com o Paulo Macdonald, também fazendo parte da equipe Fronteira FM. Tá bom, Paulo? Obrigado. Então, os 3 minutos para você agradecer esses milhares e milhares. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção. Agradeço a todo o carinho que eu recebo por onde eu vou nessa cidade. É uma coisa incrível. Vem falar comigo, me dizer coisas boas, se dispor a ajudar a construir a cidade, a reconstruir as coisas que nós deixamos e que foram estragadas. Por exemplo, a padaria municipal tem que voltar a funcionar. As Olimpíadas do Saber, mas aí nós vamos longe. E hoje precisamos. As Olimpíadas do Saber é uma coisa extraordinária que acabaram com isso, que teria que voltar. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Erivelto. Olha, eu peço desculpa mais uma vez não estar aqui, mas os dois cantores de ponta da cidade, que é o João Carlos de Luca, esse cara é fantástico, vocês que estão acompanhando aí a Fronteira FM, não perca. E o Rangel, são 2 baluartes da música, e eu prometo vir aqui, não só uma vez, mas muitas vezes. Adorei esse estúdio aqui, parabéns. Obrigado ao Erivelto, obrigado ao Paulo Macdonald Guise pela entrevista, 2 horas de programa aqui na Fronteira FM, e as respostas aí dos ouvintes que ficaram pendentes estarão passando aí no PV, tá bom? O pessoal que teve aí perguntas, não podemos colocar todas as perguntas, que muitas perguntas, mas o Paulo estará, vou passar para ele através do WhatsApp as perguntas e ele vai responder você. Tá, fica gravado no Facebook. Quer dizer que quem quiser ver pode entrar. Como é que entra? @ Fronteira Foz. No Facebook. Só no Facebook. O site da emissora www.fronteirafm.net, ela só acompanha ao vivo. Essa mas no Face fica gravado. Só no Face fica gravado. Então tá. Tá bom, Paulo? Muita gente vai me perguntar como é que foi. Daí que você manda escutar. Eu vou mandar escutar na Fronteira. E vai dar ouvinte para nós. Exato. Abraço, Paulo. Tudo bom? Obrigado, um bom dia. Chegamos na reta final do programa. Fico com Deus. Está chegando aí o programa com Daniel Dursi, a voz da comunidade. Eu volto no próximo sábado, a partir das 8 da manhã. Obrigado ao Elias Lolli, obrigado ao Fabiano Zulete pela assistência técnica aqui na programação da Fronteira, da 101.7. Um bom sábado para vocês, um bom domingo. Eu volto a trabalhar mais hoje ainda, viu, Paulo? Eu trabalho agora a partir das 12 às 13 fazendo o programa esportivo. Aqui a coisa pega até pro patrão. Tchau, abraço, fico com Deus. Você acompanhou aqui na Fronteira FM 101.7 mais um programa líder de audiência.